E uma pergunta para você. Quer ter um negócio próprio e não sabe por onde começar? São muitos os fatores, justamente, que você deve levar em consideração na hora de montar sua empresa. Então, para dar dicas sobre isso, a gente recebe aqui ao vivo no estúdio o consultor do Sebrae de São Paulo, Fabiano Nagamatsu. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. Fabiano, o que a gente precisa, então, para quem está em casa, nos acompanha, está interessado, então, em formalizar o seu negócio, o que é necessário para abrir uma empresa? Hoje é interessante que, primeiramente, ele faça um planejamento estratégico ou planejamento do negócio, mas antes do planejamento, lá no Sebrae, a gente acaba dando orientações com capacitação. Há uma importância de fazer uma capacitação, por exemplo, até mesmo da parte técnica, não somente da parte de gestão. Às vezes ele sabe gerir um pouquinho o seu fluxo de caixa, sabe gerir um pouquinho as pessoas, a parte comercial, porém é interessante que ele também entenda da parte técnica. Eu vejo o meu vizinho fazendo um restaurante, abrindo um bar, e aí eu vejo que ele está ganhando muito. Eu falo assim, poxa, eu também quero abrir um empreendimento desse. E muitas vezes eu não entendo dessa parte técnica. Então, nós sabemos que com toda essa crise, a gente vê que o empreendimento de necessidade tem crescido muito. As pessoas estão ficando desempregadas e elas agem por impulso. E muitas das vezes isso acaba atropelando alguns passos, principalmente o plano de negócio. E aí tem uma questão muito complexa, Fabiano, porque justamente a pessoa está desempregada, recebeu aquela rescisão, naturalmente ela aproveita para duas coisas, né? Tentar não ficar parada e, claro, realizar o sonho de ser empreendedor. Que dica você dá, por exemplo, pesquisar o ramo em que se pretende abrir um negócio é tão fundamental quanto talvez tentar ver o que ele vai precisar investir nos próximos períodos? Sim, tanto um quanto o outro são fatores importantes para que ele possa ter sucesso ou para que ele possa ter uma sustentabilidade no seu planejamento, no seu negócio de uma forma geral. É interessante, então, que ele faça uma análise, primeiramente, sem uma ação por impulso da sua competência, da sua capacidade, do que ele tem que agregar um pouquinho mais de valor, até para que ele possa linkar com o tipo de ramo que ele vai escolher, daquilo que ele acha interessante, ou talvez através de pesquisas do que está saindo mais. Então, se ele quer entrar naquele ramo, ele tem que ter a competência, seja de gestão, seja técnica, para que ele possa começar a empreender. Se especializar em relação àquilo que ele pretende abrir. Justamente. Perfeito. Então, uma vez que haja, então, essa pesquisa, a capacitação, então, para a mão de obra, para exercer determinada função, o que é necessário? Uma pessoa consegue ela mesma, indo a determinados órgãos, abrir a sua empresa ou ela precisa recorrer à ajuda de algum profissional, por exemplo, um contador? Dependendo do tipo de empreendimento, da sua escalabilidade, ele pode, por conta própria, abrir um microempreendedor individual, isso com o auxílio do próprio Sebrae e outros órgãos. Se ele vê que dentro do planejamento dele, a escala dele já é um pouco maior e que as atividades não sejam atividades tanto artesanais, ele pode aí sim buscar o auxílio de um contador, de um escritório de contabilidade, para que ele possa abrir esse tipo de empresa. Fabiano, a gente sabe que o índice de empresas que acabam fechando pouco tempo depois da abertura é muito grande aqui no país. Talvez justamente por falta disso que a gente conversou agora, que é a questão de buscar especialização, especialistas para ajudar nesse tema. A que outros fatores você atribui essa escala de talvez falências ou desestímulo dos empresários, microempreendedores? Bom, primeiro a gente pode entender que o Brasil é recheado de oportunidades. É muito grande. São Paulo, principalmente, é a 12ª cidade no Brasil a ser considerada como país ou um lugar para se empreender com maior oportunidade. Aí a gente pode analisar muito bem fatores, como saiu uma pesquisa do Sebrae na Causa Mortes, que fala sobre 3 pontos principais. Da questão da taxa de mortalidade alta. Primeiro, a questão do planejamento prévio, a falta de planejamento prévio. Muitas das vezes o empreendedor passa a empreender sem saber quem ele deve atender. Exato. Ele não sabe nem ao menos qual é o seu concorrente, seja ele direto ou indireto. Segundo ponto, toda a sua gestão, toda a sua operação. Muitas das vezes ele está trabalhando, e nós podemos focar muito naquela questão, na frase tipo... Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E muitas das vezes eu estou na operação e esqueço de controlar e verificar se eu estou tendo lucro ou não. Às vezes eu estou pagando para trabalhar. E o terceiro ponto é o que nós citamos desde o começo aqui, é a capacitação, a atualização. Então, muitas das vezes, a gente não passa a analisar o nosso perfil empreendedor. Então, o comportamento do empreendedor, seja para cada tipo de segmento, é interessante que a gente analise muito bem. Perfeito. Agora, quando vem a questão de formalizar uma atividade, a abertura de uma empresa,
empresa, tem também sempre aquele estigma de, isso dá muito trabalho, é muito caro. Para quem nos assiste, por exemplo, um exemplo simples aqui, aquele marido que está desempregado, aquele homem que tem habilidades ali para ser um marido de aluguel, por exemplo, fazendo tarefas de prestação de serviços do dia a dia. E a senhora que está em casa também faz um brigadeiro maravilhoso, um bolo para a festa muito bom, salgadinhos também, e quer formalizar essa atividade. O nome precisa estar limpo? Precisa ter um capital inicial para começar essa atividade? E quanto que se paga, se é que se paga realmente, para a formalização, a abertura de uma empresa nesse setor? Bom, ele pode buscar, dependendo do tipo de empreendimento, do segmento e da sua escala, ele pode buscar ser um microempreendedor individual ou ele pode ser uma ME, uma EPP, dependendo do seu faturamento ou da sua estimativa do faturamento dentro do planejamento. Ele busca, então, os contadores, o escritório de contabilidade para que ele possa formalizar, buscar toda essa documentação. Então, dependendo do tipo de segmento, exige um grau de complexidade um pouco maior em relação às documentações, principalmente se a gente for pegar o setor de alimentação, Anvisa, Corpo de Bombeiro. Se a gente pegar um setor de distribuição, por exemplo, de gás de cozinha, tem as normas da ANP, por exemplo, Agência Nacional de Petróleo, tem as questões de transporte também. Então, tudo isso é interessante que ele analise antes de montar. E tudo isso vai, sim, estar dentro do plano de negócio dele. Agora, Fabiana, ainda pensando nessa questão de formalização, de projetos e algumas vantagens que ele pode ter, digamos assim, para abrir empresa. Por exemplo, que órgãos ele pode buscar para isso, em especial quando se fala de investimento? Eu quero abrir uma pastelaria, porque já estou vendendo pastel ou salgados da minha casa, está me dando condições, mas eu preciso buscar um empréstimo para isso. Quais são os bancos? De que forma ele pode buscar esse auxílio? Bom, ele pode buscar a partir dos bancos onde ele já tem a sua conta, pessoa jurídica ou pessoa física, talvez. Ele já tem um bom relacionamento, ele não é formal, ele pretende se formalizar, então ele já pode recorrer ali a partir do momento que ele se formaliza. Tem alguns órgãos, como, por exemplo, dependendo do segmento, Desenvolve São Paulo. Banco do Povo pode ser uma das opções também. O Banco do Povo para o pequeno empresário. Ele consegue até como pessoa física ali também. O BNDES. Então, vai depender muito do tipo de empreendimento, o que ele precisa, e se é para capital de giro, se é talvez para uma compra de um maquinário para que ele possa expandir. É claro, tudo depende do planejamento, a análise dessa viabilidade, até para saber o quanto ele precisa e qual é o retorno que para não espera. pegar mais dinheiro do que precisa e depois ter dificuldade de pagar, né? Justamente. Perfeito. Tá ótimo, Fabiano. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. A gente espera, então, que quem nos acompanha aí de casa tenha realmente conseguido clarear as ideias e ver que a formalização realmente é o melhor passo, até para conseguir crédito depois para a empresa já uma vez colocada no mercado. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. E lembrando que o Sebrae fornece cursos, tem uma série de equipamentos aí à disposição de quem busca essas informações. É só procurar no site do Sebrae e você vai ter tudo muito fácil para poder, então, se informar.